Olá, muito prazer, eu me chamo Ludmila, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 256 e faremos a leitura dos capítulos 31, 32 e 33 do livro de Ezequiel. Então vamos lá, capítulo 31. Um cedro no Líbano. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava em cima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava, para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos, e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele. Nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos. Nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entreguei ao governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a esta altura. Estão todas destinadas à morte, e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando fiz descer à sepultura com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ela à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 32. Um lamento pelo faraó. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoie um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as árvores do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue por todo o caminho, até os montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano Senhor.
Perturbarei os corações de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo, e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, das mais impiedosas das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão. Por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo, elas o entoarão. Palavra do soberano Senhor. No 15º dia do mês, do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada, sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas e o seu exército jaz ao redor de seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Eles estão ali, com toda a sua população ao redor de seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno de seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. Jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o pavor causado por estes guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano Senhor. Embora eu o tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 33. Ezequiel, a sentinela. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles,
aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Volte-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. A razão da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então me veio essa palavra do Senhor: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem, e contudo possuía a terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isso a eles: assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel, que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.